fiquem tranquilos. Olá, pessoal, boa noite a todos. Então, hoje, dia 9/9, a gente dá sequência nas nossas apresentações do projeto final da disciplina de IFD. Hoje a gente tem planejado duas apresentações, que são Pedágio Inteligente, com André Silvestre, Rodrigo, João Vitor e André Ferraz, Pedágio Inteligente, e a equipe de reciclagem, então, com Eduardo Vinci, Gabriel Fernandes e Mariana Bernardo. Eu não sei se eu anotei correto. Mariana Bernardo, é isso? Vamos ver se ela já está aí. Mariana Bernardo, beleza. Perfeito. Anotei só ali, Bernardo. Mas já está corrigido aqui. Bom, pessoal, então, só para relembrar, né, a gente vai ter mais, além de hoje, a gente vai ter mais 2 dias para apresentar. A gente tem, na próxima semana, o projeto da UTI, com Matheus Oliveira, Gianluca, Matheus Felipe e Edgar, e também a automação da iluminação, com Matheus Farias e Leonardo, né? E, por fim, então, fechamos 2 apresentações, e, por fim, no último dia, a gente tem a apresentação sobre a esteira de seleção, Augusto da Luz, Luan, João Vinícius e João e Vinícius. Bom, eu sei que alguns alunos ficaram... Opa, o Matheus corrigiu ali, obrigado, Matheus. Matheus Farias, deixa eu ver aqui onde é que está a sua equipe. Tá, sua equipe é a equipe do dia 16, né? Matheus Faria, Leonardo, Lavínia e Lucas, Benkendorf. Beleza. Obrigado. Já corrigi aqui. Então, a gente tem essas equipes, todas as nossas apresentações vão ser de forma síncrona, tá? Um rapaz, por exemplo, ele não pôde apresentar. O Leonardo está comentando ali. Leonardo, tá, o sobrenome dele, né? Leonardo Mal. Bom, eu anotei Leonardo aqui no dia da apresentação, eu já vou colocar para não ter risco, né? Leonardo Malinowski. É francês, Malinowski? Não sei. Bom, vamos lá então, pessoal. Então, a gente tem esse cronograma. As equipes, assim que as equipes se organizarem para apresentar, eu não vou mais falar nada. Eu vou entrar com os comentários só na hora realmente do projeto em si, né? Então, na hora que vocês estiverem explicando a lógica de programação, eu vou entrar com os comentários e perguntas, se for o caso. Então, deixa eu só... lembrando, dia 16/9 é a entrega do trabalho escrito para todas as equipes. Então, deixa eu só pegar aqui as informações importantes do projeto. Onde eu coloquei? Tem que pegar meu plano de ensino. Só um pouquinho. Aqui. Então, para o projeto aplicado
Na verdade, aqui no plano de ensino só tem a estratificação, né, do projeto aplicado. Mas, basicamente, eu vou colocar ali, ele vai ter um relatório e alguns itens de apresentação. Então, relatório aplicado, peso 4, em 4 integrantes, relatório... Então, o relatório aplicado é dividido em 2 notas, né? Peso 2, fluxograma de projeto, apresentação, componentes utilizados para uma aplicação real, lista de materiais, é isso? Não, não tá certo. O peso do projeto não é esse, né? Desculpem, eu vou ter que entrar no Moodle, esse é do semestre anterior. Vamos lá, aula 0 aqui. Aqui, vou compartilhar essa tela com vocês para a gente rever esse ponto aí. Desconsiderem ali. Deixa eu ver se eu não consigo deletar, eu acho. Não. Ixi. Sim, consigo. Foi. Vamos lá, guia do Chrome. Apresentação PowerPoint. Aqui. Então, pessoal, olha só. De acordo com o nosso plano de ensino, a gente tem o projeto, né? Exercícios propostos, peso 4 e o projeto. Né? Os exercícios propostos são os exercícios que estão no Moodle, né? E o projeto, ele é separado em duas grandes etapas. Então, a apresentação e o projeto, que tem que ter fluxograma e apresentação de componentes utilizados, lista de materiais, problema ladro, com comentários, croquis e metodologia. A princípio é isso. A gente tem aqui. Então, na semana que vem, temos a entrega do projeto escrito, e é isto. Bom, pessoal, então, a princípio é isto. Equipe, como está aí? Já chegaram todos? A primeira equipe do pedágio? O Rodrigo está entrando, professor, eu acho, já. Acho que só falta ele. Só falta o Rodrigo, então. Oi, chegou o Rodrigo? Sim. O professor da aula anterior ali demorou um pouquinho para liberar a gente. Não, comigo também aconteceu isso. Achei aqui o que eu queria mandar para vocês, pessoal. Olha só. Então, para que fique claro, né, questões de avaliação, né? Olha só. Coloquei ali, ó. Sugestão para roteiro de apresentação. Apresentação da equipe, dos integrantes que estão participando do projeto, motivação para o projeto, né? Justifique por que esse projeto é importante e por que escolheu esse específico. Este item de apresentação é muito importante. Recomendo que atenção para que fique claro e bem fundamentado. Introdução sobre o projeto. Neste ponto, pode apresentar seu croquis em detalhes, explicar para que serve seu projeto e como funciona. Explicação de todos os componentes do projeto, apresentação do que será utilizado com imagem, explicação breve de como funciona cada componente. Explicação do fluxograma. Neste item, a lógica de programação deve ser melhor discutida, com a apresentação de um resultado quando ele ocorre dependendo de certa ação, e explicação, por fim, explicação da lógica de programação em detalhes e teste do programa. Esses 6 e 7 aqui, eles podem estar juntos, né? Nessa parte da apresentação, eu vou entrar, né, com algumas discussões e perguntas. Então, vamos fazer uma chamada. Então, tá aí, né, o roteiro de apresentação. Vamos fazer uma chamada. André. Presente. Rodrigo Schwartz. Presente. João Vitor. Presente. André Ferraz. Presente. Eduardo Vinci. Eduardo ainda não está? Presente. Opa, tá aí. Beleza, obrigado, Eduardo. Se alguém tivesse... Eu acho que esses vão estar todos com o microfone, porque hoje é a apresentação. Gabriel Fernandes. Gabriel Fernandes está aí? O Gabriel Fernandes está, mas ainda não se pronunciou. Gabriel. E Mariana Bernardo. Mariana. Estou aqui.
Obrigado. Só Oi. o Gabriel ali que não se pronunciou. Vejam com o Gabriel ali se ele está com algum probleminha de áudio. Bom, a gente está com... é Gabriel Fernandes, né? Tá ali. Gabriel Fernandes está ali. Bom, então a gente já está com todas as equipes que vão apresentar hoje. Equipe 1, né, do Pedágio Inteligente. Quando vocês estiverem preparados, podem iniciar sua apresentação. Aí eu não irei interromper. Ok. Tá certo, professor. A gente vai jogar aqui já. Beleza. Já estamos vendo? Podemos começar então, professor? Sim, senhor. Bom, aqui o Teams é legal assim, pessoal, porque quando alguém fala, eu consigo ver quem está falando. Quando a gente faz no YouTube uma apresentação, eu não consigo. Então, eu já vou conseguir saber quem está falando aqui, está tranquilo. Beleza, então, boa apresentação, pessoal. Fiquem à vontade para começar. Tá certo então, professor. Então, boa noite a todos, primeiramente. Nosso trabalho, a gente vai falar um pouco sobre o pedágio inteligente, a nossa ideia de pedágio inteligente, que nada mais é do que um projeto de automação, né, assim como todas as outras equipes, de automação via CLP. Então, apresentando aqui nossa equipe, então sou eu, João Victor, também tem o Rodrigo Schwartz, o André Almeida e o André Ferraz, que vamos aí apresentar ao longo dessa noite aí esse projeto. Então, iniciando aqui, começando a falar sobre a ideia, né, de onde surgiu e por que dessa ideia e qual que é a relevância dela para o contexto que a gente quer aplicar. Então, basicamente, ela surgiu de uma análise com relação a um tema que é muito atual para todos, que é com relação ao trânsito, né, ao tráfego, seja dentro das cidades ou nas estradas, que é algo que tem impactado cada vez mais a sociedade em função, principalmente, do aumento crescente no volume de veículos em trânsito, que, consequentemente, tem gerado, dependendo de épocas, né, um alto tempo de espera e geração de filas em pedágios, né, principalmente em determinadas datas, né, agora, obviamente, na pandemia, a gente tem evitado viajar, né, mas geralmente em épocas agora como o feriado há uma concentração muito grande de trânsito nas estradas e, consequentemente, impactam os pedágios, né, que são os pontos de concentração aí desses fluxos, e também em determinados locais há uma alteração no sentido do fluxo dependendo do horário, né, então vamos pensar, obviamente, a gente, não sei aqui se tem casos assim mais específicos aqui para a região, mas tem alguns locais onde há um pedágio, digamos assim, entre regiões metropolitanas e a própria cidade, onde tem um fluxo, digamos assim, de carros num sentido no começo do dia que vão trabalhar e no final do dia tem um sentido contrário, digamos assim. Então, para esses casos de pedágios, também haverá um aumento no fluxo, dependendo do horário, em determinado sentido, em função, obviamente, de que as pessoas estão indo para a capital ou indo para uma cidade maior, e isso pode gerar um aumento de fluxo num determinado sentido. Então, basicamente, a motivação do projeto veio desse pensamento de que pode ser aplicado a automação para melhorar a questão do trânsito. Obviamente, tem outras aplicações que podem ser utilizadas aí para a questão do próprio trânsito dentro da cidade, no sequenciamento de semáforos, né, no controle do tráfego mesmo dentro da cidade, mas aqui especificamente a gente vai estar focando na questão do pedágio em si. Então, basicamente, se a gente for olhar, né, o sistema que a gente está olhando, o que seria? O problema em si, que a gente vai tentar resolver, ou tentar amenizar, seriam as filas em pedágios em determinado sentido, né? Obviamente, a solução que a gente pretende apresentar é aumentar o número de pistas disponíveis,
E como que a gente pretende fazer isso? Que seria o projeto que a gente está desenvolvendo. É otimizar através do CLP a troca de sentido da pista de pedágio, melhorando assim o fluxo e eliminando a fila. Então, falando um pouquinho daí sobre o nosso projeto especificamente, a gente montou uma proposta de simulação, né, para esse tipo de mudança, contemplando um pedágio onde a gente tem vias que vão da esquerda para a direita e vias que vão da direita para a esquerda, ou seja, ambos os sentidos, e num contexto inicial a gente teria aí 2 vias em cada um desses sentidos. No projeto, né, a gente consegue trabalhar com sinais nas 2 pistas do meio e, né, como o João ali havia apontado, no momento onde a gente entende via sensores que há filas. João, você pode passar o slide, por favor? Então, em um desses sentidos, quando né, o sensor, o sistema entende que existem filas, ele acaba mudando o sentido da terceira pista para aumentar as opções e, consequentemente, a gente reduzir esse impedimento do fluxo no exemplo que a gente está vendo aí da direita para a esquerda. Pode passar, por favor? Então, no caso ali, né, a gente indo de baixo para cima, essa terceira fila ali, ela, que antes estava indo da esquerda para a direita, a gente acaba daí com as sinalizações, né, e os sensores, a gente acaba mudando daí o sentido da via. Pode passar. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito dos componentes utilizados no nosso projeto, né? Utilizamos 2 CLPs, né? Que é responsável por toda a lógica de programação, e um CLP na própria aplicação do pedágio em si, e o outro CLP para a lógica das cancelas, né? A lógica de abrir e fechar para passagem de veículos. Também temos 6 sensores de radar, né? Sendo que 4 são para identificação de filas e 2 para verificação de movimentação de veículos. Esses sensores, de uma maneira geral, eles funcionam através de ondas contínuas de frequência modulada para detectar alvos fixos ou móveis. No nosso caso, os alvos a serem detectados são os veículos. Utilizamos também 4 semáforos, que são saídas de luz e servem para mediar a movimentação de veículos e também para a inversão de sentido nas pistas. E também o bloqueio ou a liberação das mesmas, né? No caso, são 4 semáforos, 2 em cada lado nas 2 pistas do meio. Também temos os 6 sensores de cancelas, né? Que vão servir para identificar a presença do veículo antes de abrir e fechá-la. Acho que é isso, pode passar. Bom, falando agora já entrando na parte um pouco mais prática e lógica de como irá funcionar o pedágio. Então, explicando agora os fluxogramas, né? A gente vai dividir em cenários 1 e 2, e depois 3 e 4, e isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente for para o clique. Mas só para vocês entenderem, o cenário 1 e 2 são aqueles cenários em que há 2 vias de cada lado, e o 3 e o 4 é após a troca, tá? Depois a gente vai ver melhor isso no clique. Enfim, mas aqui vem do fluxograma desde o seu início. Então, ele tem início justamente quando uma das vias constatou que houve fila.
Então, ela vai, por exemplo, tanto uma via da direita quanto da esquerda, ela constatou que em uma das vias centrais, ou seja, uma das vias do meio, houve fila. Beleza, então esse primeiro passo já foi contemplado. Depois a gente vem para o próximo, que é checar se a outra via de mesmo sentido também está congestionada. Ou seja, não faz sentido continuar aqui se a via do lado, no mesmo sentido, não tem fila. Porque a gente entende que o motorista que está nessa fila pode simplesmente usar a via do lado, né? Então, no caso, se ele não estiver a via do lado congestionada, a gente volta para o padrão inicial, que é manter duas vias de cada lado para o mesmo sentido. Se tiver, a gente pode continuar o fluxograma. E é nesse passo que acontece a primeira checagem das vias de sentido contrário. Porque é necessário que as duas vias de sentido contrário não indiquem fila. Então, a gente pode ver aqui, bom, as vias do outro lado, elas estão sem indicação de fila? Não, ou seja, uma das duas pelo menos está indicando fila, ou as duas estão indicando fila, então o sistema também vai reiniciar e não vai fazer nenhuma troca. Mas se não houver, de fato, indicação de fila, aí o fluxograma pode ter, a lógica pode continuar. Nesse caso, o que vai ser feito? A sinalização visual da via central contrária à via que constatou fila vai mudar de cor. De verde vai se tornar vermelho. Então, vamos supor que de baixo para cima, a terceira via, né? Ou seja, a via que estava vindo o fluxo da esquerda para a direita, estava com sinal verde, permitindo que passassem carros por ali. Então, nesse momento que vai haver a troca, vai se tornar uma via com sinal vermelho e os carros que vinham naquela direção não vão mais poder passar. Depois dessa troca ser feita, ou seja, de verde para vermelho, ainda é necessário aguardar 20 segundos ininterruptos sem a passagem de qualquer veículo. Isso é importante para evitar de que após a troca ou durante a troca venham carros no sentido contrário e que poderia ocasionar um possível acidente, algum tipo de fatalidade. Então, se o sistema não conseguir, por exemplo, fazer essa contagem de 20 segundos, ele retorna. Então, ele não pode, por exemplo, contar 10 e depois contar 10. Não, são 20 segundos diretos. Isso é muito importante como medida de segurança. Aí, se foi possível, de fato, é aqui que ocorre, de fato, a troca de pista. A troca de sentido da via, desculpa. Por quê? Agora, a sinalização do lado direito, ou seja, aquela via que estava no sentido contrário, ela sinaliza que agora ela está verde. Então, de vermelho, ela se torna verde. E nós temos agora 3 vias indo para um sentido e apenas uma via do outro lado indo para um sentido contrário. É bem importante salientar que essa troca ela tem que ser uma troca segura. E é por isso que a gente colocou como método de segurança ou até uma blindagem do sistema, esses 20 segundos aqui, que eles resetam a contagem, né? E também há dentro desse processo também um reset total do sistema, caso haja uma fila na 3 e na 4. As filas 3 e 4 que eu digo são vias contrárias às que identificaram fila, né? E depois que tudo é feito, então, a troca de sentido de uma das vias centrais é efetuada. Nesse caso aqui, independente do sentido, se for direita ou esquerda, nós temos uma troca bem efetuada de mudança de sentido de uma das vias centrais. Pode passar. Agora é o caso contrário. Agora aqui já temos 3 vias em um mesmo sentido e uma via apenas contrária no sentido contrário. Então aqui é após a troca ser feita. Qual que é essa situação? O que significa essa situação desse fluxograma? É naquele momento que é constatada uma fila no sentido contrário. Naquela única pista do sentido contrário, ela constatou fila. Ou seja, em virtude dessa troca, a via do sentido contrário ela ficou sobrecarregada. E o sistema precisa se autocorrigir. Então, ele precisa voltar ao padrão. Então, quando é constatada essa fila no sentido contrário da troca, há a troca da sinalização da via central que mudou o sentido anteriormente. Então, aquela pista de antes que mudou o sentido da esquerda para a direita, agora a sinalização ali de verde vai se tornar vermelha. Então, não é mais possível passar carros naquela direção.
É importante, de novo, que essa troca aconteça antes de acontecer, de fato, a troca de sentido da via, para evitar possíveis acidentes e os motoristas já perceberem que eles precisam utilizar novamente só as duas pistas principais. Aqui tem aquele sistema de blindagem de novo, então vão ser aguardados 20 segundos ininterruptos, sem a passagem de qualquer veículo onde essa sinalização trocou a cor de verde para vermelho. Se não foi possível, ele reinicia a contagem. E se foi possível, ele emite o sinal que foi possível e acontece a troca no sentido contrário da pista, ou seja, aquele que estava vermelho se torna verde e ocorre como se fosse o sistema volta ao padrão inicial, que são duas vias de cada lado com passagem de sentido único, ou seja, duas vias para a direita, duas vias para a esquerda. E assim a troca de sentido é efetuada e o sistema volta ao padrão. Então a gente tem E claro, aqui depois desse cenário 3 e 4, se acontecer feeling de qualquer um dos lados, a gente volta para o cenário 1 e 2. E aí por aí vai, é um sistema autônomo, né? Mas enfim, esses são os fluxogramas para a gente entender um pouquinho de como vai ser o funcionamento. Pode passar. Acredito que agora o João vai abrir o ladder para o clique para a gente conseguir dar uma olhadinha na programação. Todos estão enxergando a tela do clique? Sim. Sim. Uhum. Tá certo. Pode começar já? Podem começar, já estou aqui analisando. Então, essa lógica é a lógica que indica que a fila em duas pistas, de um lado, né? Nesse caso ali, primeiro, nas duas pistas da direita, e nenhuma fila do outro lado, que são as duas pistas da esquerda. Os sensores 1 e 2, inicialmente, normalmente aberto, eles não acontece nada nessa condição. Então, para que tenha fila, eles têm que estar normalmente fechados, com seus contatos normalmente fechados. Aliás, contatos fechados, né? Não normalmente. Isso mesmo, contatos fechados, isso mesmo. Normalmente aberto. Isso. Então, eles precisam estar fechados para que indiquem que há fila nessas pistas. Com os contatos fechados, eles acionam essa memória M1, essa saída, né? Com o sinal verdadeiro, né, de M1, vai estar ligado em série com o sensor I3 e I4, normalmente fechados, né? Eles, como está escrito ali, indicam que não há fila do outro lado, no lado esquerdo, né? Em ambas as pistas. Dessa forma, será ativado um temporizador T1, que contará 10 segundos para que os carros da pista 3E, 3 à esquerda, pista 3 à esquerda, passem para a pista 4E, né? Que é a quarta pista da esquerda. Além disso, se o sensor de movimento, que é o I7 ali embaixo, ele não verificar a movimentação de veículos, o semáforo 3E passará de verde para vermelho, indicando que a pista está bloqueada nesse sentido. Né? Pode ver, a linha 6, ela indica que M2 liga o LED, o semáforo vermelho, e a linha 7, ela desliga o verde. Como pode ver abaixo, né? Q1 e Q2. Além disso, se todas as condições ali até a linha 5 forem satisfeitas, vai ser acionado um temporizador T2 de 20 segundos. Né? E contará 20 segundos para mudar o semáforo da pista 3 da direita, de vermelho para verde, liberando assim a pista naquele sentido, né? Ô, João. Sim. Desculpa, não é o João que está falando, é o André, né? Isso.
Ô André, pode rodar o programa e a gente já vai dando uma olhadinha também. É que o João tá com o programa aberto, mas se ele quiser, ele pode É que a rodar. gente. Isso, é que a gente ia rodar no final, professor, mas se você preferir, Não, podemos rodar agora. É que aqui a gente só tá explicando a lógica da programação. Isso. Depois a gente ia rodar ele por completo. Não, perfeito. Eu tava com receio que vocês não iam apresentar. A parte mas então pode deixar para o final. Podem manter o que vocês planejaram que está correto. Obrigado. Então, continuando, né? O temporizador 2 está 26 para mudar o semáforo 3D de vermelho para verde, né? E esses 20 segundos é para tipo não ter um choque, um encontro de carros em sentido opostos, né? No caso. E passados os 20 segundos, o semáforo passa de vermelho para verde. É o inverso que ocorre na pista da esquerda. E como pode ver, a linha 9, o LED 3D, o M3, né? Ele liga o verde, na linha 10, o M3, ele desliga o vermelho, no caso. Então, essa é a primeira situação que o Rodrigo até explicou lá no croquis. E agora, o cenário 2 é a mesma coisa do cenário 1, só que para as pistas da esquerda. Como pode ver ali em cima, o professor, nas linhas 13 e 14, o Exatamente I3 o contrário, fechou. O I3 e 4 que está lá no início, né? Normalmente aberto. Deixa eu só conferir uma coisa, um detalhe. Lá no início você colocou até a memória, né? Não é o M4. Não. Perfeito, então tá certo. Acho que é M1 ou M2, não lembro agora. M1, tá ali, T1, perfeito. Então tomaram o cuidado de não usar as mesmas memórias. Beleza, pode continuar, tá certinho. Então, basicamente, é a mesma coisa, só que, no caso, ele acontece... Vai inverter o sentido da pista... Agora, espera aí, deixa eu lembrar. Da pista 2 da direita, né? E vai acontecer igual à condição anterior. Eu acho que na hora de rodar o programa, vai ficar bem evidente as duas situações. Certo. Agora a gente entra no cenário 3 e o 4. Primeiro o 3, né? O 4 é sempre o contrário, o segundo sempre o depois da explicação. Então, assim, esse cenário ele só ativa quando a troca já foi efetuada. Tanto que a ativação dele, se a gente perceber aqui, é o M3. Ou seja, como o André explicou lá em cima, é aquele que fez a troca. Então, ele só vai acontecer depois que a troca é feita. E qual que é a condição para que ele aconteça? É justamente que aquela fila única, do outro lado, ela identifica a fila. Aquela via, né? Identifica a fila. Então, é aquilo que eu expliquei no fluxograma também. Então, ele vai identificar a fila, por exemplo, ele vai ligar esse temporizador T5. Esse temporizador T5 é para realmente ele garantir que há fila aqui. Então, ele conta 10 segundos de fila. Então, não, realmente há fila naquela via única lá de cima. E ele é esse T5, então ele permite que aconteça esse M7. Esse M7 é bem importante porque ele é um M7P. Por que ele é importante que ele tenha esse P? Porque esse M3 que está aqui em cima como entrada, ele vai ser utilizado depois aqui como saída. Então ele precisa resetar tudo que vem antes dele. Então esse M7 ele vai ter a ativação dele, então isso vai significar que a partir de agora é tudo novo. Por isso que a gente vai conseguir utilizar o M3 aqui como saída, sendo que ele já foi utilizado como entrada. Então, assim que o M7 ele é ativado, depois que esses 10 segundos são contados, a gente tem aquele sensor de movimento funcionando. Ou seja, aquela pista de antes, que agora vai estar com sensor vermelho, que estava com sensor verde, que é aquela pista adicional do outro lado, ele vai começar aquela contagem dos 20 segundos, para ver se de fato vai conseguir fazer essa verificação dos 20 segundos. Se não conseguir, ela reseta. A gente até vai mostrar depois, testando, que a gente pode parar e continuar, que ela vai resetar, ela vai voltar desde o início, essa contagem. E é só nesse caso, ou seja, só quando os 20 segundos forem realmente contados de maneira ininterrupta, que esse T6 vai ativar a troca. Ou seja, esse LED
que se tornou vermelho vai continuar vermelho, e agora o do outro lado vai se tornar verde. Ou seja, ele estava vermelho e se tornou verde e o sistema voltou ao normal. Então pode até abaixar um pouquinho, João, deixa eu ver se só finaliza por aqui. Exatamente, então assim a pista volta ao normal e os LEDs trocam de cor novamente. É um sistema mais simples, porque ele não tem que fazer a verificação, porque só há uma pista de um lado, e ele efetua a troca. Ele efetua a troca e o sistema volta ao padrão. Se a gente dar uma olhadinha aqui no 4, é a mesma coisa. Só que nesse caso aqui é quando a gente tem a via 1 identificando fila e não a via 4. Mas o funcionamento é o mesmo. Vai fazer a verificação com o M8, que tem que ser o P, porque o M6 vai entrar como saída depois, ele está como entrada. E o funcionamento é o mesmo. É importante sempre a verificação dos 20 segundos. E depois ocorre a troca de LED e as pistas são trocadas. Legal. E em relação ao funcionamento do sistema também, professor, a gente notou que às vezes podem acontecer alguns casos especiais, né? Então, esse é um tipo de cenário aí que a gente tem. Pensando aí, inicialmente, nós temos duas filas em um sentido, e aí, nesse momento em que o sistema está começando a realizar a troca, né, de uma dessas pistas, a gente acaba tendo uma fila no sentido contrário. Então, nessa configuração, esse sistema que a gente colocou ali, ele, quando identifica se tem uma fila no sentido contrário, ele acaba fazendo o reset e, no caso ali das linhas 40 e 41, ele acaba desligando o LED M2 da pista da esquerda. E o 42 e 43, ele também, né, funcionaria só simplesmente para o outro lado. E aí a gente estaria falando da pista 2 no sentido da direita. Professor, a gente vai colocar o programinha para rodar agora, e acho que fica mais fácil, né, para a gente ver isso aí visualmente, ou qualquer coisa também, a gente tem alguns outros slides de ilustração ali, caso não tenha ficado muito bem explicado um ou outro cenário, e a gente também consegue visualizar isso aí naquelas pistas lá, tá? Eu fiquei curioso pelos slides, mas vamos ver a programação, que é o que realmente eu quero ver como está funcionando. Então, nós vamos começar a rodar aqui. Deixa eu só fechar aqui. Então, a primeira simulação seria a gente imaginar que vai acusar, então, as filas, né, 1 e 2. Então, entradas 1 e 2. Então, indicação que tem fila. Começa a contar o temporizador, né, para verificar se ainda continua, né, se não está tendo ainda, vai surgir nenhuma fila aqui, né, a fila 3 e a fila 4. Então, começa a contar o temporizador 10 segundos. Deu 10 segundos, ele vai ativar a memória aqui. E ele já pegou e acendeu o LED vermelho dessa pista 3E aqui. Então, os carros estão saindo, então tem o sensor de movimentação aqui para verificar se não está passando mais nenhum carro. Não passou mais nenhum carro, ao atingir o tempo de 20 segundos, ele vai acender o LED verde, que é o da pista que ele quer adicionar o sentido, né? Aí os temporizadores estão todos funcionando de forma correta, pessoal, porque uma coisa que tem que cuidar com o temporizador é que ele não é retentivo. Mas no caso, se a fila se formar, a ideia é que a fila se mantenha, né? Então, por isso que os temporizadores, eles não precisam ter um set, né? Como foi colocado aí. Eles se mantêm ativos porque a fila se manteve. A mesma coisa para o temporizador de baixo. Se um carro passar, você... Isso, ele passar aqui na assim, 7, né? Isso, na I7 ali, ele ainda não libera outra pista, por quê? Porque daí ele vai ter que contar os 20 segundos, que deve ser o tempo mais ou menos que o carro leva para percorrer esse percurso, e aí não libera a pista, tá? Perfeito. Exato, então aqui ele conclui o cenário 1, né? A gente vai rodar o cenário 2 aqui agora, que seria... Aí aqui a gente está olhando o cenário 2. Então, imaginando que tem fila no sentido 3 e 4, né, esquerdo. Da mesma forma, ele vai verificar aqui, ele está verificando se não tem fila no 1 e 2, né, no caso não tem.
Então ele vai começar a contar o temporizador. Deu o tempo, mesma coisa, ele já ativou, ficou vermelho, então para os carros já saírem dessa pista aqui, com esse sensor de movimento para garantir que passaram todos os carros, então os 20 segundos para que passe o último carro percorra esse pedaço da via. Atingindo os 20 segundos, ele vai ativar o verde, que é da pista que ele quer liberar o sentido. Certo. Então ele vai aqui, ó, se vocês forem ver aqui, ó, ele vai acender, ó, aqui mencionando, então LED 2E da esquerda, que é a pista que eu quero liberar, ficou o verde, né, desligou o vermelho, que é o que estava ligado anteriormente. E aí agora aqui, já que eu já estou no cenário 2, já vamos seguir para o reset, que seria no caso de surgir uma fila 4. Então vamos surgir que a pista 1 indique que é aquela única que ficou do lado direito, né, funcionando. Como ela está sozinha, pode ser que surja uma fila nela. Se surgir, a gente tem que resetar o sistema. Então, vai surgir a fila aqui, automaticamente vai ter o temporizador para validar se essa fila continua, né? Então, para garantir que essa fila está realmente funcionando. Deu o tempo de 10 segundos, ele vai dar o reset lá naquele LED, no LED 2E, vai ficar, né, vai voltar ao estado original dele. E mais um tempo aqui, né, para contar, para garantir ativar o LED verde original. Então, lá em cima, se a gente for ver, enquanto ele só terminar aqui, para ver que lá em cima voltou ao estado original. Perfeito. Vai dar os 20 segundos, ele vai dar o outro reset aqui, e daí ele também reseta a memória P ali, ele dá a entrada positiva para voltar ao P original. Se a gente for voltar ao cenário 2 que a gente estava olhando aqui, então continuou, né, com o verde aqui e com o vermelho no esquerdo, que era o estado original. Aí o mesmo a gente pode fazer também. Aí para fazer esse aqui, o professor teria que ativar. Não sei se o professor quer ver também da mesma forma o 3. Ele vai funcionar da mesma forma. Não precisa. Quando vira ali para o outro lado, não precisa fazer, porque é exatamente igual, né? Isso. E esse aqui, só vamos fazer o teste com o do cenário 5 para mostrar para todo mundo ali. Deixa eu colocar aqui o funcionamento. Então, começando ali como se fossem as filas 1 e 2, o cenário 1. Então, ele vai contar o temporizador. Então, aqui ele vai, ó, ele ligou o LED vermelho da pista aqui. E vamos ver agora aqui se surgiu uma fila aqui no final, ó. Então, surgiu uma fila 3. Aqui ele era para dar o reset aqui, não sei o que ele deu aqui. Mas ele deu reset. Ele deu reset, né? Porque ele só não... Você selecionou 4 e deu reset. Vai aparecer reset, lá em cima. Vai lá em cima. Tem que dar, ó, ele vai continuar, ó. Continua o verde aqui, ó. Que era o verde, que era verde realmente. E esse aqui nem chegou, né? Porque ele nem chegou nessa parte da programação, né? Então, como ele estava fazendo a transição aqui, né? Ele já tinha acendido o LED vermelho. Mas, como surgiu a fila 4 aqui, ele já pegou e cancelou, deu um reset aqui, né, nessa memória M2 aqui, então ele voltou ao estado original desse cara aqui. A partir do momento que não tiver mais essa fila, essa 4 aqui, ele vai voltar ao sistema novamente, né, ele vai começar de novo a troca normalmente. E, obviamente, como eles já estão aqui garantindo, se surgir a fila já no comecinho, também mesma coisa, ele já cancela a própria mudança, ele nem vai mudar o LED para vermelho, né, então a gente já está garantindo em 2 momentos, tanto aqui quanto durante a transição, que se surgir a fila 3 e 4, ele não prossiga com a mudança, não efetive a mudança. Aí temos mais um, professor, tem mais um, aí só, além desse daqui, tem mais um programinha que seriam só das cancelas, tá? Para a gente só demonstrar o funcionamento das cancelas. Certo, pode mostrar. Deixa eu só abrir aqui. Só um momento. Então, aqui seria da automação das cancelas, imaginando, né? Então, o sensor I1 aqui, nesse cenário, seria o sensor da cancela, né? E o Q1, aliás, aqui, o I1, o I01 seria o sensor da cancela. O Q1 seria a saída para abrir, imaginando uma saída abrindo a cancela, né? A movimentação de abrir a cancela. Aí a gente colocou um temporizador para contar tanto esse tempo de abertura da cancela, quanto de fechamento da cancela.
Então, a gente vai rodar aqui para demonstrar esse funcionamento. Então, vamos imaginar que tem o carro chega no sensor que vai liberar a cancela, mas esse carro ele vai chegar ali e já vai passar. Então, se o carro já saiu como é só um sensor que detecta o movimento, ele teria que deixar aberto aqui. Por isso que a gente colocou esse contato selo aqui, para deixar funcionando aqui. Aqui foi muito rápido, porque o temporizador é só 5 segundos. Mas se vocês forem imaginar, ó, ele entrou o carro aqui, se o carro já passou no sensor, né, a cancela já abriu, o contato selo mantém aberto aqui, né? Deu o tempo, ele vai startar o fechamento da cancela, que seria o Q2. Terminou os 5 segundos, ele encerra o processo de fechamento da cancela, que seria, né, volta ao estágio original, para que possa passar mais um carro, né, e assim comece o sistema novamente. Não sei se ficou claro para todo mundo, professor. Sim, ficou claro. Eu só fiquei curioso que você falou que você tinha uma apresentação extra, é isso? Ou eu entendi mal? Não, é que além. Por que a gente colocou esse. Só para aprender, porque a gente colocou mais um programa aqui. Porque, né, como já estão tomadas todas as entradas do primeiro CLP, a gente acrescentou mais um exclusivo só para o funcionamento das cancelas. Tá. Não. Isso eu entendi. O que eu tinha entendido que o rapaz tinha falado é que. Então a ideia era, se não entendesse, você mostrava de novo na apresentação, né? Acho que foi isso que ele disse. Sim. O Rodrigo falou assim, caso não. Que tem mais só os outros croquis, que caso se alguém não tivesse entendido essa mudança das filas, tem outros croquis ali que a gente colocou como reserva para tirar dúvidas, caso precise. Não, tranquilo. Esse, na verdade, foi um extra, né, das cancelas. O principal, que é o projeto de vocês, é a questão da troca de pistas, né? Então Isso. para mim tá tranquilo. Alguma pergunta, pessoal, dos colegas? Deixa eu... Não? Bom, então, muito obrigado, André, Rodrigo, João e André. André Silvestre, André Ferraz. Agora a gente tem a nossa, já que não houve dúvidas, eu também entendi bem, porque a gente ficou discutindo muito sobre o projeto nas semanas anteriores, né? Uhum. Então acho que tá bem legal. Então a gente entra com o trabalho de reciclagem. Eduardo, Gabriel e Mariana podem se organizar para este trabalho, né? Para apresentar o próximo projeto. Tá todo mundo aí? Sim, estou aqui. Sim, eu vou. Opa, beleza. A apresentação. Vamos testar o áudio, então. Eduardo, dá um oi aí, por favor. Oi. Oi. Ô, Eduardo, o seu microfone é um pouquinho baixo, então quando você falar, procura falar ou mais próximo a ele ou um pouquinho mais alto, se possível. Gabriel, dá um oi aí, por favor. Oi, estou aqui. Ó, o do Gabriel tá excepcional, dá para entender bem. Mariana, tá aí? Mariana? Tô sim. Opa, o áudio da Mariana também tá ótimo para entender. Só o do Eduardo tá um pouquinho baixo, mas ainda tá baixo, Eduardo. Vamos fazer um teste aí. Tem como você tentar aumentar o volume do microfone? Espera aí. Sem problemas, vamos acertando. Ô, Eduardo, nem se incomode, não. Eu coloco o meu volume no máximo quando você estiver apresentando aqui, daí o meu volume está na metade, aí não vai ter problema, não. Ah, beleza. Então tá combinado. Bom, assim que vocês estiverem prontos, vocês podem começar a apresentação. Eu vou entrar com os comentários quando a gente estiver falando só na questão da programação, certo? Certo. Boa apresentação, pessoal. Obrigada. Então, boa noite a todos. Eu vou estar dando início à apresentação. A nossa equipe é composta pelo Eduardo Vince, o Gabriel Fernandes e eu, Mariana Bernardo Joaquim. Nós escolhemos abordar o tema de sistema de reciclagem residencial automatizado, com foco, a nossa programação vai ser uma aplicação mais residencial, porém esse mesmo sistema ele vai
ele pode ser usado tanto como empresa, lojas, entre outros. Pode dar continuidade à apresentação. Então, a motivação do nosso trabalho se deu ao fato de que, atualmente no Brasil, são geradas mais de 210 mil toneladas de lixo por dia. Sendo assim, cada brasileiro gera, em média, 1 quilo de lixo diariamente. E, por ano, esse montante chega a 70 milhões de toneladas de lixo coletado apenas no nosso país. E desse montante, apenas uma pequena variação de 30% a 40% realmente poderiam ser reciclados, né? E o que impressiona mais ainda é que apenas 13% desse pequeno montante realmente são encaminhados para reciclagem, e uma porcentagem ainda menor acaba sendo realmente reaproveitada. Isso que atualmente se trabalha bastante, tem bastante a questão do lixo zero, mas mesmo assim a porcentagem é bem pequena. Pode continuar. E pensando nisso, a nossa equipe ela começou a pensar, a se questionar em como que essa reciclagem ela acaba ocorrendo nos condomínios, sejam residencial ou empresarial, né? E dando start na nossa pesquisa, a gente encontrou alguns prós, né, e alguns contras que realmente aconteciam nos condomínios antes de ter uma reciclagem mais efetiva. Como, por exemplo, o alto custo da retirada do lixo produzido pelos condomínios, a dependência dos horários da prefeitura ou ainda dos coletores de estar indo até lá e fazendo a retirada. E apesar de a gente estar trabalhando sempre com sustentabilidade, muitas pessoas e muitos condomínios ainda não são 100% engajados nessa ideia, né? E acabam fazendo a separação ainda de maneira incorreta. Pode continuar. E nessa pesquisa que a gente realizou, a gente encontrou alguns programas bastante legais que a gente acabou se baseando para estar fazendo o nosso projeto. Um desses programas que chamou bastante nossa atenção foi o programa Recicle Mais e Pague Menos, né? Onde os moradores, de uma forma simples, apenas separando por 2 sacolas, dos reciclados e dos não recicláveis, faziam separação e, em troca, eles acabavam ganhando descontos nas tarifas de energia. E, sendo assim, eles acabavam ganhando muitas outras vantagens, né? Não somente financeira, mas também uma grande economia de energia. Nessa pesquisa, a gente achou bastante interessante que, em 5 anos desse programa, eles conseguiram ter uma redução de 900 mil reais em termos de desconto nas tarifas de luz. Pode dar continuidade. E pensando nisso, então, né, a gente acabou concluindo que a reciclagem, de uma maneira geral, ela representa um grande valor para um mundo mais sustentável. E com isso, sendo assim, inovar é sempre preciso, né? E é nesse cenário que uma triagem automatizada ganha força, representando processos mais ágeis e lucrativos, seja para uma indústria ou para uma comunidade em geral. Com a automatização da triagem, o desgaste dos caçadores e dos recicladores nas cooperativas torna-se bem menor. Com isso, eles deixam de ser os principais ou os únicos responsáveis pelas etapas de separação dos materiais, otimizando assim todo o trabalho. Ou seja, o processo representa tanto os ganhos financeiros como sociais. Tendo em vista as pesquisas que realizamos, a nossa proposta, de uma maneira geral, é abordar um sistema de reciclagem automatizado aplicado de forma residencial, tendo como finalidade uma precisão maior na separação dos objetos descartados e um maior aproveitamento desses resíduos. A ideia do projeto é fazer com que o condomínio ele tenha liberdade de aplicar esse mesmo projeto, seja residencial ou comercial, da melhor forma possível e que melhor se enquadre dentro da estrutura, visando ter proveito, seja com a redução de custos de energia, seja com materiais retornáveis para o uso dos moradores, ou até mesmo uma maior otimização para os serviços das cooperativas desse segmento. Pode dar continuidade. Certo, então, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre os componentes eletrônicos que a gente utilizou no projeto. Pode passar. Então, começando pelo CLP, a gente escolheu o CLW02, por ser um CLP que tem bastante entradas e saídas, são 8 saídas, como pode ver. E então isso proporciona uma margem de segurança melhor para o nosso projeto, evitando que a gente utilize mais do que um CLP. Pode passar. E pode voltar um pouquinho.
Falando um pouco da função do CLP, ele desempenha funções de automação, controle e monitoramento de máquinas e de processos industriais de diversos tipos e níveis de complexidade, através de softwares específicos desenvolvidos pelo usuário. Pode passar. A gente utilizou também, foram 2 motores de passo. O motor de passo, ele utiliza energia elétrica, transforma energia elétrica em energia mecânica para que haja movimento. O motor de passo se divide em 2 partes principais. Uma que gira, que seria o rotor, e uma fixa, o estator. Através de uma comunicação com os sistemas que o comandam, desenvolvidos e sofisticados nas placas lógicas. O motor acelera e desacelera. Foram utilizados 2 motores de passo, e a gente escolheu o motor de passo por ser um tipo de motor que ele é mais preciso no movimento. E seriam, falando de potência, seriam mais ou menos 500 watts, o suficiente para movimentar as esteiras. Pode passar. Utilizamos também o temporizador, que seria dispositivo capaz de medir o tempo, sendo um tipo de relógio especializado. Ele pode ser usado para controlar a sequência de um evento ou processo. Pode passar. Aqui no pistão, ao todo, foram 4 pistões pneumáticos que o curso deles seria de mais ou menos 400 milímetros, levando em consideração que a largura da correia seria de 300, e eles são utilizados para empurrar os objetos. Então, o cilindro pneumático ele é um dispositivo usado para converter ar comprimido em um movimento ou força. Pode passar. A gente utilizou também 2 sensores a laser, que no nosso projeto eles têm a função de medir a distância que o objeto, na verdade, medir a distância não, detectar se o objeto está na esteira ou não. Então, o sensor a laser, ele entre as funções de um sensor laser de alta precisão estão responder com eficiência a um ambiente físico com luz ou calor, reconhecer um movimento, umidade, pressão ou qualquer variável detectável em um ambiente. No nosso projeto, ele apenas vai servir para identificar a presença do objeto na correia. Pode passar. E nós utilizamos também sensores capacitivos e indutivos. O sensor indutivo apresenta a capacidade de detectar objetos metálicos em pequenas distâncias, sendo, portanto, definido como um sensor de proximidade. E os sensores capacitivos são largamente utilizados para a detecção de objetos de natureza metálica ou não, tais como madeira, papelão, cerâmica, vidro, plástico, alumínio, laminados, entre outros. Então, pode passar? Ao todo aqui no nosso projeto foram 16 componentes, sendo 4 sensores capacitivos, 2 indutivos, 2 lasers, 2 motores de passo, 4 pistões pneumáticos e 2 esteiras transportadoras. Então, aqui nós, falando do desenho, nós temos aqui a vista superior da nossa linha reciclável. E eu vou falar um pouco do funcionamento dessas 2 esteiras. A esteira 1 vai detectar objetos metálicos e a 2, resíduos plásticos e vidro. Então, falando do funcionamento, a partir do momento que um objeto é posto na esteira 1, o sensor laser vai detectar e acionar o motor. Com o objeto na esteira rodando, ao chegar no sensor indutivo, ele vai detectar se o objeto é metal ou não. Se for metal,
o sensor vai permitir que o objeto prossiga até o final, caindo no recipiente de metal. Agora, se for plástico ou vidro, o sensor capacitivo ele vai parar o motor e vai parar exatamente na frente do pistão pneumático, ali da esteira 1. E o sensor pneumático ele vai empurrar para a esteira 2. Então, a partir que o objeto de plástico ou vidro está na esteira 2, o sensor laser vai detectar e vai ativar a esteira. O objeto, então, ao chegar no sensor indutivo da esteira 2, este detecta se é metal ou não. Se for metal, o pistão pneumático da esteira 2 empurra para a esteira 1, e aí é o mesmo processo que eu expliquei anteriormente. Agora, se confirmar que é plástico ou vidro, o objeto vai prosseguir até o próximo sensor capacitivo. O sensor capacitivo, ele conta um tempo e faz o objeto parar embaixo do pistão. O pistão, ele vai realizar o curso, vai tentando esmagar o objeto. Se o objeto conseguir ser esmagado, ele vai ativar uma chave fim de curso, detectando assim que se trata de um plástico. Então, a partir disso, o outro pistão, que está bem em cima do de baixo, ele vai empurrar o objeto para o recipiente de plástico. Agora, se o pistão de cima tentar esmagar o objeto e não conseguir, então quer dizer que trata-se de um vidro. E a partir daí, a esteira vai ser acionada e o objeto vai cair no recipiente de vidro. E só falando ali dos últimos sensores capacitivos, estão bem do lado ali do recipiente de metal e vidro, eles servem para parar a esteira. Eles contam o tempo e param a esteira a partir do momento que o objeto passa ali. Pode passar. Então, agora falando do fluxograma, a esteira esquerda trata-se da esteira 1, que vai detectar objetos metálicos. E pode passar ao próximo. E a esteira direita, que seria a esteira 2 no desenho, né? Ela vai detectar objetos de vidro ou plástico. Eu vou deixar o Eduardo explicar a lógica de programação, e aí, porque ele vai voltar a repetir sobre o processo, né? Então, se ficar alguma dúvida, aí a gente volta no desenho. Tá certo, então. Beleza, eu vou mudar de tela aqui. Beleza, aqui a gente tem a linguagem de programação. Eu vou repetir eu vou repetir o processo aqui algumas vezes, porque cada vez que eu repetir ali, ele vai se referir a alguma etapa. Por exemplo, caiu o objeto metálico na esteira esquerda, objeto não metálico na esteira esquerda, e objeto metálico na esteira direita, e depois objeto não metálico na esteira direita. Então, eu vou ativar aqui. Tá, aqui a gente tem os sensores lasers, esse aqui. E por que foi colocado os sensores laser ali? Primeiro porque ele tem uma melhor precisão do que o sensor capacitivo, que também poderia identificar.
Só que o sensor laser ele tem um alcance maior. E também ele vai ser usado para identificar que tem material ali em cima da esteira até o final dela. Então, aqui a ideia aqui é que fosse o seguinte: se for jogado um material aqui, ela pode cair ou na esteira esquerda ou na esteira direita. Só que a gente não sabe disso, porque a gente só vai jogar o material e depois ele vai embora, vai seguir o processo lá. E eu vou dar um exemplo, eu não sei se todo mundo vai entender, eu espero que sim, mas quem jogou Minecraft tem um jeito de automatização que você coloca um objeto dentro de uma caixa e depois esse objeto ele vai parar dentro de outra caixa, separando certinho. E o bom é que ele fica embutido dentro da parede. Esse aqui é a mesma ideia, ele também vai ficar atrás da parede meio que embutido. Então a gente não vai ver, a gente só vai jogar o objeto e depois ele vai parar no recipiente adequado. Então, na primeira demonstração, se cair objeto metálico na esteira esquerda. Então, caiu o objeto metálico na esteira esquerda, o sensor laser ele está acionado aqui. E então ligou a esteira 1. Certo. Depois ele vai passar pelo sensor indutivo e capacitivo. Aqui o que vai acontecer? Aqui eu tenho um sensor, ele está fechado e o capacitivo ele está com o sinal aberto. O que vai acontecer? Se passar um objeto metálico, esse aqui ele vai abrir, esse aqui ele vai fechar. E se isso acontecer, isso aqui, a esteira 1, o motor da esteira 1, ele vai continuar ligado e a da esteira 2, ele vai continuar do mesmo jeito que está, não vai mudar nada. Então, porque é nessa esteira mesmo que é para ele ficar. Então, vamos demonstrar aqui. Ele vai fechar o I3, ele vai abrir o I3 e vai fechar o I4. Vai continuar na mesma coisa, passou por aqueles dois sensores que o Gabriel acabou de mostrar no desenho, daí vai até o final. Até o final, aqui. E o que vai acontecer na real aqui? Quando o objeto ele chegar lá no final da esteira, o sensor laser ele não vai mais alcançar ele. Ele não vai mais alcançar. E então, quando o sensor capacitivo lá do final ele for ativado, o IA aqui, ele vai desligar a esteira 1. Esse daí foi a primeira ocasião que acontecer. Uhum. Agora a gente vai para se for um objeto metálico na esteira direita. Então ele vai ligar a esteira 2 e vai continuar indo. Aqui eu coloquei a programação, ela está totalmente direta aqui, ó. A programação toda já está aqui e eu coloquei uns comentários também para não sei se todo mundo está conseguindo ler, mas aqui diz o que está acontecendo em cada etapa. Sim, dá para ver sim. Aqui. Beleza. Aqui foi ligado a esteira 2. E o objeto aqui, ó, ele vai identificar o I5, é o sensor indutivo da direita. Ele vai identificar se tem metal ou não. Deixa eu só dar uma olhadinha ali no ligar a esteira 2 ali no início. Deixa eu só ver algum. Tá. Você não usou o contato selo, usou 7 reset. Tá, beleza. Usei 7 reset. Tá, então funciona da mesma forma. E daí como é que você faz para desligar? Para desligar a esteira 2? Vamos supor que você queira desligar ela agora. Então, só que se o objeto ele cair na esteira 2, ele vai ter que passar por todo o processo primeiro para tirar o material de cima da esteira. Tá, entendi. Um conselho, então, aí seria interessante ter um botão de emergência, né? De alguma forma desligar ela, se alguma coisa acontecesse errado. Mas a tua lógica tá ok, tá correta,
né, seria só interessante ter um botão de desliga ali que eu não identifiquei, né? Mas perfeito, Sim, pode eu não coloquei continuar. nenhum tipo de botão. Eu não coloquei nenhum tipo de botão porque eu queria que o processo fosse totalmente automatizado, sem nenhum tipo de interferência. Mas eu entendi o que o professor falou. Assim, eu entendi a tua proposta. Mesmo que ele fosse 100% automatizado, ter um botão de emergência sempre é necessário para uma situação emergencial, né? Por exemplo, alguém tranca a mão na esteira ou qualquer coisa assim, precisa fazer uma manutenção no meio de uma operação. Então, né, por esse motivo. Mas a tua lógica até ali tá certa. É uma indicação, né, que poderia ser utilizado. Pode seguir. Uhum. Beleza. Também é simples de colocar também. É só um botão de emergência que vai Isso, é dar um simples. reset na esteira. Tá, tava no materiais metálicos na esteira direita. Isso. Tá. Que daí ela pega os dois Daí, sensores, tá certo? isso. Daí ele vai ativar o sensor capacitivo e não vai... Peraí. É aqui, na verdade. Ele vai ativar o O sensor sensor, indutivo. quando é indutivo, vai ativar os dois sensores. Você estava explicando isso até o momento, né? Daí eu fiz as perguntas ali. Sim, isso. Que é nessa linha aqui, na verdade, porque essa aqui é da esteira direita. Essa aqui, ele vai fechar, quando passar o material metálico na esteira direita, ele vai fechar o sensor indutivo aqui e vai dar um reset na esteira. Cadê aqui? Na esteira. Peraí. Ah, lembrei aqui, ó. É porque por que tem esse aqui, ó? Esse reset na esteira 1? Porque aqui, ó, ele tá ligado na esteira 2, né? Esse aqui, ele vai dar um reset se tiver ligado na esteira 1 e depois ele vai contar um tempo de 2 segundos e vai dar um reset na esteira 2 e depois vai ativar o pistão da direita para empurrar o objeto para a esteira esquerda. Por que que isso acontece? É que, para ter uma maior precisão, a gente achou melhor que as duas esteiras parassem para um objeto que estivesse na esteira da esquerda não interferir na hora do objeto da direita ir para a esquerda. Então, esse aqui ele vai fechar, vai parar aqui, vai fechar aqui também, vai contar um tempo de 2 segundos, vai parar a esteira 2, que o objeto, com esses 2 segundos, ele vai andar por 2 segundos e parar exatamente na frente do pistão. E depois o pistão vai contar o tempo de 7 segundos, que é o tempo de ação dele, e depois vai ligar a esteira 1. Então vamos ativar aqui o I5. Passou o tempo. Tá. Daí. Ele tá dando tempo do pistão agora, de fazer o trabalho dele. E agora ele ligou a esteira 1. Depois vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando o objeto ele vai para a esteira esquerda. Aqui eu esqueci de desligar esse aqui, por isso que ele está com o Q2 ativado. Só que quando ele mudar, ele já vai desacionar o I2. Daí ele estaria aqui na direita, depois da esquerda, na verdade, ele estaria na esquerda. Quando ele estivesse lá no final, ele ia desligar o sensor e ativaria o sensor do final. Daí ele desligaria o Q1. Esse aqui ele já teria apagado, é só porque eu esqueci de apertar o I2 aqui que ele trocou também. Daí ele ligou aqui em cima. Ele ligou aqui em cima.
Certo. Agora vamos pro terceiro, pro terceiro caso, se for material não metálico na esteira esquerda. Então, ativou a esteira esquerda. Aqui, o material não metálico, ele vai deixar esse sensor aqui, ele não vai ser ativado e vai continuar fechado. E esse aqui, ele vai fechar, porque o sensor indutivo, ele não detecta, o sensor capacitivo, ele detecta tudo, mas o sensor indutivo, ele só detecta metal. Então, o que vai acontecer? A esteira 1 vai desligar, a esteira 2, se caso ela estiver ligada, vai desligar. Aqui vai contar o tempo de 7 segundos, que é o tempo do pistão agir também. Daí ele vai empurrar o material para a esteira da direita e vai ligar a esteira 2. Tá, essa parte ali eu quero conferir contigo. Se for, você está explicando se for indutivo, né? Se for metálico. É isso? Se for não metálico. Tá, se não for não metálico, então, da esteira esquerda. Tá, não, então tá certo. É porque eu tinha entendido metálico, daí não fazia sentido, mas agora sim, entendi. Pode seguir. Isso. Daí aqui ele está identificando ou é vidro ou é plástico, porque a gente está trabalhando aqui com materiais que são mais sólidos. Então, a gente não chegou a relevar materiais como folhas de papel, etc. Seria alguma coisa que tivesse volume para reciclagem. Então, aqui, ó, ele vai ativar o I4. Ele desligou. Vai contar o tempo no pistão aqui, que é o tempo de ação dele. E aqui a esteira da esquerda continua desligada e a esteira da direita ela vai ficar ligada, dando continuidade aí com o objeto. Certo. Tu usou o 7, então funciona. Mesmo que tu desacione um dos sensores, porque o sensor ele não é retentivo, né? Você vai apertar e soltar. Vai continuar ligado, né? Solta ali todos eles só para a gente ver se fica ligado. Só para fazer um teste, solta o 2 e o 4. O 2 ele vai continuar ligado. Pode soltar, por favor? Isso, aperta de novo. Isso. A esteira 2 está ligada. Está ligada ainda. Ela está ligada porque é esse sensor aqui. Isso, mas o que eu comentei é que mesmo que você solta o I2 ali, na simulação ali, aperta o I2. Isso. Aperta aí. Ó, a esteira ainda está ligada porque você usou os contatos de 7 reset, né? Então, por quê? Porque a preocupação é assim, o produto passa na frente do sensor, depois que ele passa na frente do sensor, que acontece a automação. Então, tipo, depois que ele passar, tem que continuar ligado, tá certo. Eu optei por, que nem a gente estava vendo aqui, que a gente optou por colocar um set reset por causa do seguinte: se a gente jogar um objeto, por exemplo, ele vai cair na esteira esquerda. Na hora que ele passar pelo sensor final, ele vai desligar a esteira. Certo. Né? Então, mas se tiver um outro objeto que já passou pelo sensor de identificação no começo e ele estiver no meio da esteira, na hora que esse outro objeto passar lá na frente, a esteira vai desligar. E esse sensor laser, ele vai permitir que a esteira continue ligada. Tá, esse eu não entendi direito. O sensor laser... Pode falar. É que assim, por exemplo, a gente não vai jogar um objeto, esperar ele fazer todo o ciclo dele e depois jogar outro objeto. A gente pode jogar um atrás do outro. Então, porque e mesmo que você jogue vários objetos, isso eu entendi, mesmo que você jogue vários objetos, a esteira vai parar para fazer ação, então não vai ter risco de... Isso acontece bastante, de você estar, tipo, fazendo uma ação com a esteira parada e daqui a pouco esmagar um produto, alguma coisa assim, né? Porque o pistão não deu conta de dar o
o comando. Não, perfeito, isso sim. Só que vai ficar um processo devagar, né? Então, ele não vai ficar tão rápido, por isso mesmo que a gente optou por usar ele de forma residencial, também para fugir um pouco das outras propostas aí que já tem por aí. Só que ele pode também ser aplicado em indústria, assim, é claro que ele não vai ser tão rápido, só que ele não é para reciclagem de indústrias especializadas em reciclagem. É para reciclar qualquer tipo de esses objetos assim que a indústria não quer mais. Perfeito. Então, que o foco aqui ele não era a agilidade de indústria, era fazer um processo com precisão e que fosse para fazer e fizesse o que ele fosse para fazer. Entendi. Não, perfeito. Acho que fechou, né? Tem alguma situação além dessa, não? Tem a de objeto não metálico na esteira direita. Ah, certo. Os não Então, o que vai metálicos a gente não acontecer? testou, né? O que vai acontecer vamos lá, vai ser jogado um objeto não metálico na esteira direita. Cadê? Aqui. Ativou a esteira da direita. Aqui ele vai seguir reto, já que na esteira direita só tem o sensor indutivo aqui. Ele não vai acontecer nada, porque não é objeto metálico. Então, ele vai continuar reto. Daí aqui a gente tem a forma de separação dele, para identificar se é vidro ou se é plástico. Então, aqui, ó, vai ser acionado o sensor capacitivo, vai dar um reset na esteira. Aqui ele vai fechar também. E o que vai acontecer aqui, ó? O pistão ele vai tentar fazer pressão no objeto. É por isso que ele vai estar bem perto. Ele vai estar bem perto, porque isso ali vai ser fechado também para ter aonde acoplar os sensores, etc. Isso a gente até tinha Aqui. discutido, né? Que se você colocasse o sensor longe do pistão, você teria que contar o tempo para o produto chegar na frente do pistão, né? Aí você colocou o sensor do lado do pistão. Não, beleza, isso está resolvido. Tá. Aqui, ó, foi acionado o sensor e aqui, ó, se o objeto fazer pressão, ele vai ser acionado, o fim de curso, que vai ativar o trabalho do pistão aqui e quando for ativado, ele vai empurrar o objeto para o lugar de recipiente do plástico. Se ele for acionado aqui o sensor capacitivo, identificou o objeto, não ocorreu nada, ele vai porque não adicionou fim de curso, porque ele não conseguiu fazer o trabalho dele. O que vai acontecer? Ele vai contar 7 segundos no temporizador, que é o tempo de trabalho do pistão, só que o pistão vai ficar parado. Isso aqui é só um temporizador para contar o tempo, para saber se o pistão trabalhou ou não. E depois, quando o tempo acabar, ele vai ligar de volta a esteira 2, que quer dizer que é vidro. Daí ele vai continuar até o final. Então a gente vai ligar aqui. Se a gente não pressionar nada aqui, ele vai contar o tempo. Oi? Eu não sei se você ainda está comentando, eu acho que o áudio ficou mudo aqui. Não, eu parei agora. Ah, tá, então tá. Eu só estou esperando dar o tempo do temporizador ali, daí ele ligou a esteira 2. Tá, o que quer dizer que é vidro. Daí, depois, quando ele estiver lá na frente, o sensor laser ele vai desativar. Esse aqui desativou também. E o IB, que é o sensor final, o capacitivo da direita, ele vai ligar e vai dar um reset na esteira direita. Então, o funcionamento é basicamente esse do sistema. Entendi. Perfeito, não, beleza. Alguma pergunta, pessoal?
Posso acrescentar mais alguma coisa? Pode, eu achei que você tinha encerrado já. Não, eu só queria falar que no início a gente pensou em fazer com 3 esteiras, uma para cada objeto. Só que a gente viu que ia ficar muito caro, então a gente achou uma maneira de reduzir isso para 2 esteiras, o que, se pensar em custo-benefício, seria uma vantagem bem maior, já que a gente ia economizar em esteira, em motor e outros sensores. Certo. Não, perfeito, então. Mas, algum comentário, pessoal? Mais algum comentário para a gente fechar, então? Não? Então, perfeito, obrigado aí. A gente até esqueceu, né, de bater palma pro trabalho anterior. Desculpem, então, parabéns. Parabéns pela apresentação e com isso a gente encerra as 2 apresentações para hoje. Muito obrigado, Eduardo, Gabriel e Mariana. Agora eu vou ficar disponível para que os outros alunos tirem dúvidas, né? Alguns alunos tinham me questionado alguns detalhes, e então eu fico à disposição para a gente trabalhar em cima dessa discussão. Quem havia perguntado, pessoal? Vamos lá. Nenhuma dúvida, pessoal? Principalmente das equipes. Eu lembro que teve uma equipe que falou que queria discutir sobre o projeto em si. Até agora o pessoal começou a me cobrar aqui as palmas aqui. Faltou as palmas, desculpa aí, primeira equipe. O trabalho de vocês ficou muito bom, né? Até eu acho que ficou excelente. Mas esqueci das palmas, desculpem. Bom, pessoal, e aí? Mais alguma dúvida? Eu sei que a semana que vem a gente tem uns trabalhos importantes, que é o projeto da UTI, que eu já conversei bastante com a equipe, e a automação da iluminação, que eu não conversei quase nada com a equipe. Nenhuma dúvida, pessoal? O André falou que tá tranquilo. Deixa eu ver, o André da próxima semana, não? Não. O André já apresentou. Para você tá tranquilo, né, André? Já apresentou aí, tá tudo certo. Não, eu quero saber do Matheus. Vamos ver se o pessoal tá aí. Né? Vamos lá, Matheus. Matheus tá aí, ó. Matheus Oliveira. Tá aí? Não, Matheus Oliveira não tá aí. Gianluca também não tá aí. Matheus Felipe tá aí, ó. Matheus representa a equipe. E Edgar. ABCD Edgar. Edgar não tá aí. Então só está o Matheus Felipe aí, da equipe. Não, tranquilo, André Silvestre. Só para ver se mais o pessoal da semana que vem tem alguma dúvida, né? Porque daí depois vai ser apresentação direto, se eles não estiverem bem preparados, pode ser um problema. Bom, só temos o Matheus Felipe aqui. Você consegue me ouvir? Consigo. Não, a gente tinha mandado mensagem pro professor falando sobre talvez mudar o tema do hospital, porque a gente acabou tendo umas dificuldades para encontrar algumas funções diferentes, aí a gente até tinha mandado mensagem pro professor. Isso. Era essa conversa que eu queria ter com vocês, Matheus. Beleza. Então, o pessoal que acho que não conseguiu entrar, ou acabou saindo, não sei. Aí ficou só eu. Mas... E aí, Matheus, vai fazer o que no lugar da UTI? Então, a gente tinha pensado sobre alguns problemas recentes que a gente encontrou, principalmente questão de
de notícias mais atuais, de coisas que aconteceram ultimamente. A gente se deparou com uma questão interessante de projeto que a gente pesquisou online sobre prevenção de incêndio e também para a segurança de alguns locais. Aí a gente pensou em aplicar isso para um local, tipo, que nem aconteceu lá na Arábia Saudita, que acabou explodindo tudo. A gente pensou em fazer alguma coisa parecida para uma... Como é que é o nome da palavra? Combate a incêndio? Sim, mas é para um lugar... Como é que é o nome? Onde é que eles colocam esses materiais? Locais confinados? Não. Tipo isso. Confinado é quando é fechado, né? Enclausurado. Isso. Mais ou menos isso. Tipo, um local que a pessoa armazena coisa, tipo um depósito, por exemplo. O pessoal colocou ele estoque, dispensa. Será que é isso? Não, é um tipo um depósito mesmo que eu tava pensando. Aí Certo. a gente decidiu mudar para alguma coisa mais tangível, tipo, mais perto do que a gente poderia encontrar. A gente pensou em trabalhar isso para uma questão de escritório, tipo, a questão de todo o sistema de segurança, tipo, se alguém entrasse no escritório que não fosse autorizado, por exemplo, em algum horário que o pessoal não pudesse entrar, e também a questão de preventivo de incêndio, aí com o CLP. A gente queria ter a ver com o professor, o que o professor achava. Assim, não, eu acho ótimo. Assim, ó, Matheus, para sorte de vocês, essa é a área que eu mais entendo, porque eu já fiz projeto preventivo de automação para grandes empresas. Eu já fiz projeto preventivo para a Seara, para empresas aí gigantes mesmo. Então, tipo, isso eu conheço bem, entende? Eu acho que eu consigo ajudar vocês. Só que me preocupa o pouco espaço de tempo que vocês têm, né, para fazer a questão da automação mesmo, e a equipe não está aqui hoje. Eu gostaria de falar com vocês hoje para trocar uma ideia em relação ao que vocês querem. Por exemplo, eu quero... Porque tem várias coisas que dá para fazer, né, em relação ao preventivo de incêndio. Eu quero fazer uma prevenção que eu vou ligar um sensor de temperatura num sprinkler, né? Eu já fiz projeto de automação assim mais complicado para a questão de amônia, detecção de amônia em ambientes confinados, né? Tipo abatedouros. Eu já fiz projeto de automação para combate a incêndio em data center. Que daí você tem que ter uma validação cruzada. Imagina, por exemplo, Matheus, imagina você ter uma carga de combate a incêndio, ali, um gás importado que custa 100 mil reais, uma carga. Você não pode, com alguém passar fumando, né, debaixo do sensor ou sei lá, alguém acender alguma coisa, ou pegar até fuligem, um inseto passar na frente do sensor de fumaça e você ter um combate de 100 mil reais sendo utilizado. Então, nesse tipo de sistema são usadas redundâncias, né? Aí teria que ver exatamente como você quer fazer para fazer essa redundância. Então, assim, Matheus, conversa com a tua equipe bem direitinho. Na semana que vem, peça para todos estarem presentes sem falta, né? Que daí a gente fecha o projeto de vocês após a apresentação da automação da iluminação. Que daí vocês apresentam na última semana, então. Porque eu acho que, eu não sei, eu acho que vocês não estão preparados para apresentar na próxima semana, né? Até porque vocês mudaram de tema. Pois eu concordo, a gente tinha até conversado, a gente falou, se surgir a oportunidade de a gente conseguir fazer, aí a gente precisaria mais pensar no projeto escrito para a semana que vem, né? Sim, então vamos combinar o seguinte, Matheus, Felipe. Assim, eu sou totalmente de acordo, né, com o projeto que vocês propuseram aí para mudar, porque inclusive é uma parte que eu entendo bastante, gosto, então eu vou poder ajudar. Agora, o que vocês precisam pensar, e assim, isso é necessário, precisam pensar o que vocês vão combater, né? O que vocês vão fazer e de que forma. Essa lógica de combate a incêndio é necessária ser pensada, né, no que, se isso acontecer, eu vou ter esse resultado, se isso acontecer, eu vou ter aquele resultado, para que vocês possam criar automação para fazer essa lógica, né, para que tudo dê certo. Então, pensem nisso nessa semana, aí na semana que vem, venham com uma proposta
né, para isso. Aí a gente discute, coloca o sistema de vocês testar e vocês apresentam na próxima semana, pode ser? Pode ser. A gente teve algumas ideias, tipo, do que a gente podia incluir no projeto, que nem o professor falou, vai ter sensor de fumaça, ali para a parte de segurança, sensor nas portas e janelas, né, que a gente pensou. Aí as questões de sensor de temperatura, sensor de gás, o sprinkler, que nem o professor disse. Aí, tipo assim, como que você quer usar isso? Por exemplo, assim, ó, sabe por que essa pergunta é importante, Matheus? Porque, por exemplo, você não pode usar sprinkler em um lugar que tenha papel, entendeu? Sei lá, ou tem que usar em último caso, você tem que ter uma redundância. Imagina, você pegar e abrir um sprinkler em cima de um lugar desse. Ou um lugar que você está com óleo quente, você não pode jogar água em cima de óleo, entende? Sim. Você tem que utilizar outro tipo de combate, aí com gás, por exemplo, né? Então, essa ideia, exatamente, eu vou usar sensor de gás, então o GLP dá para usar, né? Ou vou usar um sensor para insalubridade, um sensor de amônia, ou vou usar um sensor de temperatura, ou um sensor de fumaça. Como que eu vou utilizar isso na minha planta? E de que forma, entendeu? Uhum. Alinhe isso com a sua equipe e venha com uma proposta bem legal na próxima semana para dar tempo de ficar um trabalho bom, porque se na próxima semana não tiver uma ideia boa, na semana final vai ser muito difícil de vocês conseguir uma boa, vamos dizer assim, uma boa implementação com tudo isso que o projeto pede para fechar, né? Uhum. Beleza, Matheus? Professor, vou dar uma conversada com eles daí para a gente poder alinhar isso um pouco melhor, para trazer uma ideia para a semana que vem e acho que é isso. Aí se o professor puder dar uma ajuda também para a gente poder... Não, ajudo sim. Ali as respostas ali eu já tinha confirmado, né, que estava tranquilo. Eu só preciso que vocês, então, discutam entre vocês exatamente o que vocês querem fazer. O projeto tá 10. Aí semana que vem a gente faz uns testes do que vocês querem fazer e a gente conversa melhor. Pode ser, Matheus? Beleza, pode ser. E peça, por favor, para eles participarem. É importante que nessa discussão todos estejam participando para que possam entender bem o problema, né? Uhum. Não, tranquilo. Beleza? Combinado? Combinado. Eu acho que o pessoal aqui, o Edgar, tá com uns problemas ali na internet, o resto também. Não sei, alguns eu não sei o que aconteceu mesmo. Acho que é isso. Aí semana que vem a gente traz esse melhor. Semana que vem estamos firmes aí com essa definição daí. Tranquilo, beleza. Valeu, professor. Valeu, Matheus. Obrigado por falar aí. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, então. Vamos para outra equipe, para botar outra equipe contra a parede, então, né? Lucas, Lávia, Matheus e Leonardo, o outro Matheus, vamos lá. Vamos ver. Matheus, Matheus. Esse Matheus acho que não tá, né? Matheus M. Matheus Farias está aí. Matheus Farias, não se escape. Lavínia não está. E Lucas. Lucas também está aí. Tem 2 da equipe. E aí, pessoal, alguma dúvida? Opa, vamos lá. Eu não estou conseguindo escutar por enquanto. Pode abrir o áudio. Alguém saiu? Não sei. Tá. Bom, não tem problema. Se o microfone tá com problema no áudio, não tem problema. Uma ideia para alguns já fizeram ligar, usar o Teams no celular, funciona bem, tá? Aí na hora da apresentação tem equipe que faz assim, liga o Teams no celular e daí faz a apresentação. Mas a minha dúvida, Matheus, é o seguinte: Matheus Luiz Farias e quem está ali? E Leonardo, né? Que estão ali. Tá tudo ok para a apresentação de vocês? Tá tudo redondinho? Não tem nenhuma dúvida? Bom, então tá certo. Se tá tudo ok, então a gente pode encerrar já. E semana que vem eu quero ver, então, vocês apresentando. A gente pode utilizar microcontroladores junto com o CLP. A ideia seria controlar uma estação de tratamento de água. Eu achei que fosse... Leonardo, eu achei que fosse automação da iluminação. Mas podem. Só que, assim, o foco da disciplina
é o CLP, né? Então, assim, se vocês usar um microcontrolador, vocês podem estar utilizando ele como periférico, entende? Ele faz um processo da seguinte forma. O foco da nossa disciplina é programação em ladder, né, que faz parte da ementa, inclusive. Então, tem que ter alguma coisa com CLP bem desenhada também, tá, pessoal? Os sensores seriam controlados por ESP32 e mandaria informação para o CLP via LoRa. E o CLP teria uma estrela triângulo, que seria a pressão de saída da estação. Mas daí você vai usar o CLP só para estrela triângulo? Só para a partida no motor? É pouco, hein? Eu acho. Porque tu está colocando toda a automação em cima do teu ESP ali. Entendeu? Pensa, regula a pressão de saída da estação. Tá? Pensa bem com carinho nessa questão, Leonardo. Pois é, então temos um leve problema. Viu como é bom a gente discutir antes de vocês apresentar? Então, né, dá para usar ali, não tem problema tu usar o ESP, tá? Podes usar programação em C também, não tem problema, mas tem que lembrar que o foco do projeto é o ladder, né? Então, eu tô com medo do projeto de vocês ficar simples demais, entende? E é isso que vocês têm que se atentar. Então, procurem utilizar mais o CLP para fazer mais partes da automação. Numa estação de tratamento tem a questão de sensores, né? Vocês já devem estar ligando isso tudo no ESP, né? A questão de sensor de pH, sensor de vazão, esse tipo de coisa. Isso você pode ligar no CLP também, essa é a ideia, entende? Bom, Matheus, lhe pergunto, Leonardo, vocês conseguem apresentar ainda na próxima semana ou a gente vai precisar jogar para a última semana? Bom, fazemos... É Matheus Farias, né? Não tem problema, não. Então, a gente combina assim, pessoal, olha só. Semana que vem não vai ter nenhuma apresentação, tá? Semana que vem eu vou estar online só para tirar dúvidas, certo? A gente está com duas equipes com problemas, né? A equipe de vocês e a outra equipe também. Então, assim, semana que vem vai ser a última semana para tirar dúvidas, inclusive da última equipe lá, e todo mundo vai apresentar dia 23. Só que daí o problema é que não vai ter outra opção, né? Vamos ter que apresentar dia 23. Beleza? Não, eu concordo, Matheus. Eu concordo. Fica melhor a gente discutir e alinhar a ideia na próxima semana e você só fechar o trabalho para a última semana. Só lembra, Matheus, que dia 16 é a entrega do projeto, tá? Do projeto escrito. Então, tem que tomar cuidado com o prazo também, que é um item avaliativo. Se não conseguir também, eu vou descontar ali um 10%, mas vou aceitar, tá? Mas só para lembrar disso. Não, eu sei como é, Matheus. Tudo bem. Tranquilo, então. Vamos ver. Beleza. Então, pessoal, fechamos por hoje. Semana que vem a gente dá continuidade. Semana que vem vai ser especificamente para discutir os projetos que faltam. Beleza, então? Então, com isso, eu encerro a gravação aqui.